Neste vídeo nós vamos colocar mais detalhes na equação das despesas planejadas usando a cruz keynesiana, tá? Então eu vou abrir um espaço aqui para a gente fazer isso. Primeiramente eu vou colocar na nossa equação aqui. A nossa equação de despesa planejada é despesas planejadas é igual consumo agregado. Eu vou escrever aqui do jeito que a gente encontra em livros que esse consumo ele é uma função da receita agregada, da renda agregada e de T, que é os impostos. Tá? Quando você quer falar que uma variável é função da outra, na matemática a gente escreve que F é uma função de X, depende do valor de X. Neste caso, o consumo depende da renda agregada e das taxas. Certo? Então eu vou colocar isso aí, mais meus investimentos planejados, mais os gastos de governo, mais minhas exportações líquidas. Essa é a minha equação. Nós vamos adotar para o nosso procedimento aqui, para a nossa explicação, que estes valores aqui... Opa! Volta aqui um pouquinho. Aí. Que estes valores aqui são constantes. Certo? E neste exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou adotar que o meu T também é. Tá? O meu T aqui vai ser constante. Meus gastos de tributos vai ser constante. Então, como eu sei que o meu consumo ele é definido por duas variáveis, mas eu sei que a equação dele é consumo autônomo mais propensão marginal de consumo que multiplica a renda menos os impostos, eu posso transformar isso daqui em consumo autônomo, propensão marginal de consumo vezes a renda agregada, menos propensão marginal de consumo vezes os impostos. Então eu vou substituir isso aqui na minha equação. Certo? Então eu vou ter isso aqui, ó. Minha despesa planejada vai ser igual. O que eu tenho ali? Eu tenho o consumo autônomo mais, aliás, eu já vou juntar, eu já vou juntar os valores aqui que são não dependentes, ou são independentes. Então é a propensão marginal de consumo vezes as taxas, mais a propensão marginal de consumo vezes a renda agregada. Certo? E aí nós vamos pegar isso aqui repete, né? Então eu vou pegar isso aqui, repetir aqui, colocar aqui. Pronto. Beleza. Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar esses dois aqui, vou reescrever isso daqui da seguinte maneira. A despesa planejada vai ser a minha propensão marginal de consumo vezes a renda agregada mais C0 menos propensão marginal de consumo vezes a taxa mais o que eu já tinha. O que eu quero fazer aqui agora? Né? Eu quero fazer o seguinte. Vou apagar esses pontinhos brancos que veio aqui. Eu quero te mostrar o seguinte. Essa parte aqui é minha parte dependente. Eu dependo da renda para ter esse valor. E essa parte aqui são todos os meus valores constantes. Não vai mudar. Certo? Então, isso daqui é tudo constante. Perfeito? Então, nós estamos assumindo que a taxa é constante, né? Então, esses valores são meus valores constantes. Eu posso criar um gráfico disso. Então, eu vou criar um gráfico disso aqui. Então, vou traçar a linha disso aqui. Vai ficar assim, ó. Aqui, na vertical, eu tenho minhas despesas. E aqui, na horizontal, eu vou ter o quê? Minha renda. Certo? Então, as minhas despesas, como nós já vimos,
no gráfico anterior, olha lá, né? É este gráfico aqui. Então, é aquele gráfico amarelo ali. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui minhas despesas. Então, tá aqui, certo? Isso aqui é minha despesa planejada. Perfeito. E aí, eu tenho a situação de equilíbrio. O que é a situação de equilíbrio? É a situação que para cada R$1 gasto, eu tenho R$1. Para cada R$1 recebido, eu gasto R$1. É 1 para 1, ou seja, se eu gastar 10, se eu receber 10, eu vou gastar 10. Se eu receber 20, eu vou gastar 20. E assim vai. Então, eu tenho uma equação mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma reta aqui certinho. Mais ou menos assim, ó. Essa é a minha situação de equilíbrio. Situação ideal, né? Então, existe aqui, eu vou apagar os que eu já tinha feito para não confundir. Foi só uma ajuda para fazer o gráfico. Então, apaga aqui. Aqui. Então, este ponto aqui é o ponto. Opa! Aí. Vai dar certo. E este ponto aqui é o ponto, né, de situação de equilíbrio. Certo? O que acontece agora? Vamos analisar com muito cuidado isso. Eu tenho uma situação onde o pleno emprego, né, onde tudo que recebe gasta. Existe a situação, a cruz keynesiana nos ajuda a analisar o seguinte. Existe a situação onde a renda é maior. Se a renda é maior, o que vai acontecer? Eu fiquei abaixo da situação de equilíbrio. Eu estou gastando menos. Então, ó, existe a situação que eu gasto menos do que eu podia. Eu estou produzindo muito e não estou gastando. Então, aqui eu vou ter uma sobra. Certo? Isso aqui gera um acúmulo. Um acúmulo de quê? De inventário. Tá? Então, aqui eu vou ter um acúmulo de inventário. Mas existe a situação de eu estar antes do ponto de equilíbrio, como nós já dissemos no outro vídeo. E aí, nessa situação antes do ponto de equilíbrio, eu vou estar aqui, certo? Eu estou gastando mais... perdão, eu estou gastando mais. Aqui é o ponto de equilíbrio, não é aqui que eu vou estar. Eu vou estar nesse ponto lá em cima, ó. Eu vou estar aqui, ó. Então, eu vou estar gastando mais do que está produzindo. Então, na situação Y1, à frente do ponto de equilíbrio, eu estou gastando uma quantidade de menos dinheiro, né, do que tem mercadoria. Vai sobrar mercadoria. Essa situação aqui, eu estou gastando mais do que tem mercadoria. Então, isso aqui vai me gerar uma falta de mercadoria. O que ocasiona o quê? Esse cara produzir mais. Produzir mais é gastar mais, ele tende a ir para o ponto de equilíbrio. Na outra situação, ele está produzindo menos, porque está sobrando. Então, ambas as situações, é natural isso daqui, tá, gente? Ele tende a ir para o ponto de equilíbrio, certo? Só que nós temos uma situação que é a seguinte. E se o ponto de equilíbrio não for o ponto ideal? E se o meu ponto ideal, e aí entra essa análise aqui muito importante, que é o seguinte. E se meu ponto ideal for um ponto acima do ponto de equilíbrio? Aqui, ó. Esse é o ponto ideal. Ponto de ideal para mim. Pode não ser o de pleno emprego, mas esse é o ponto que eu quero. E aí, você vai observar que você vai ter uma situação em que você está gerando acúmulo. Aí entra uma coisa muito importante, que é intervenção. Como assim intervenção? Bom, eu não tenho como mudar essa equação, porque tudo é constante. Mas o governo pode resolver o seguinte. Não, eu vou dar um incremento no meu gasto. Eu vou dar um incremento. Quando o governo dá um incremento, nós temos aqui, ó, você lembra, a curva do governo. Então, se esse governo subir um pouquinho, a minha reta aqui vai subir um pouquinho. Então, o que vai acontecer com o meu gráfico aqui? Ó? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, eu vou subir essa reta. Então, um ΔG, então olha o que vai acontecer, ó. O ΔG vai subir a minha reta
ΔG. Aí, essa reta vai ficar aqui, ó. Ela vai seguir essa inclinação, mas ela vai ficar aqui. Isso daqui é meu EP mudado. Agora, eu cheguei no ponto de equilíbrio. E se você observar, esse ΔG gerou uma variação aqui de receita. Olha só. Uma variação no gasto do governo gera uma variação na minha receita. E você pode observar que a variação do gasto do governo é menor que a variação da receita. Isso vem do que nós já vimos em outros vídeos, do efeito multiplicador. Então, aquele efeito multiplicador que nós vimos, quando se gasta, coloca certo valor na economia, ele é multiplicado, pode ser visto aqui, ó. Eu aumentei um pouquinho o gasto do governo e houve um dispêndio maior, uma renda maior na minha receita. Isso tudo para mover para o ponto de equilíbrio, para o ponto que eu quero, né? Onde tudo que se ganha se gasta, né? Ou seja, você tem um pequeno incremento, mas um grande resultado, certo? É isso que nós queríamos mostrar para você. Beleza.